Voltando aqui a falar do tutorial de introdução ao R do ano de 2020, curso de botânica do IMPA, disciplina POT 89. Agora vamos falar sobre vetores, aqui no passo 2, classes de objetos, em objeto 1, vetores. Vamos começar aqui por vetores e operações vetoriais, que é essa aula aqui, e que eu passei para o R. Vamos falar direto no R para vocês entenderem. Então, o princípio básico de vetores é que trata-se de um conjunto de elementos de uma mesma classe, e a gente usa essa função C de concatenar, com parênteses, porque toda função no R tem parênteses, para a gente criar vetores. Então ela combina ou concatena elementos. Então vamos ver aqui. Vamos criar um vetor de números. A gente inicia com o C, né? E depois começa a digitar nossos números separados por vírgula. Vírgula é separador de elementos. Então a gente tem o elemento 3, tem esse elemento 3.14, tem o π, 37.5, 38. Se eu executar isso daqui, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho todos esses elementos aqui representados no console. Se eu atribuo isso daqui a um objeto, V1, não acontece nada, só é executado esse comando. Agora, se eu executar aqui V1, ele retorna o objeto que eu atribuí a ele. Tá? Se eu tentar fazer isso sem o C, olha o que vai acontecer. Um erro inesperado, essa vírgula, porque ele atribui 3 a V1. Aí tem uma vírgula aqui, essa vírgula aqui que não é nada, é um erro inesperado, tá? Porque esse daqui não está concatenado. Então, se você tiver mais de um elemento, se você quiser atribuir a um objeto, e esse elemento for um vetor, você tem que concatenar ele. Então, você está concatenando, você está colocando esses elementos em linha, usando essa função aqui. Certo? Vamos criar um vetor de texto. Então, o vetor de texto são conjuntos de elementos de texto, que em inglês se chama character. Tá? Quando eu falar aqui vetor de texto, se refere a essa classe aqui que a gente vai falar na próxima aula. Então, se eu junto vários elementos de texto em um vetor, ele me retorna isso daqui, ó. Cada elemento 1, 2, 3, 4, 5, na ordem do vetor. Se eu atribuir isso ao vetor V2, olha o que ele me retorna, o que foi atribuído ao V2. Existem algumas exceções aqui no R que são conjuntos de vetores de texto. São constantes, né? Então, se você digitar isso daqui sem aspas, ele não vai interpretar isso como um erro. Ele vai interpretar isso como um conjunto. Isso aqui está gravado na memória do R. Olha o que acontece se eu executar essa letra, essa palavra aqui. Ó. Ele me retorna todas as letras do nosso alfabeto em caixa alta, maiúsculas, né? Ao passo que letters pequeno, ele me retorna as letras em caixa baixa. Do mesmo jeito que aqui os meses abreviados ou o nome dos meses por extenso. Reparem que eu quis dizer que isso aqui é uma constante, porque se eu pegar, por exemplo, banana e digitar ela sem aspas, vai dar um erro, um objeto não encontrado. Então isso quer dizer que esses objetos aqui, ó, eles vêm gravados dentro da memória do R, tá? São casos especiais que nos auxiliam em muitas funções que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, você quer gravar um vetor de texto para fazer alguma coisa, ele obrigatoriamente tem que estar dentro de aspas, como banana, como disciplina do R, tá? Como hoje vamos aprender sobre vetores. A gente pode concatenar isso aqui tudinho.
são textos, não são constantes como essa daqui de baixo. Existem vetores lógicos também, são classes, né? Texto, lógico, numérico, a gente vai ver isso mais lá para frente. A gente pode concatenar também isso daqui, tá? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, se eu atribuir isso a um objeto, aquele objeto vai me retornar isso aqui quando eu executá-lo. Vetores lógicos podem ser abreviados para a primeira letra, tá? Então, retorno mesmo que retornou aqui em cima. Agora, isso é um caso especial, tanto é que aqui no RStudio ele muda de cor, porque sabe que isso aqui são valores especiais. Isso é diferente disso daqui, que está em minúsculo, tá? Olha o que acontece. Ele vai me falar que o objeto true não foi encontrado, porque tá sem aspa. Então, o R interpreta uma palavra aqui, escrita aqui no script passada para o console, ele interpreta isso como um objeto. Então, ele vai buscar um objeto. Então, vocês já aprenderam sobre ls. A gente tem algum objeto chamado true aqui? Não. Então, vai dar um erro. Isso aqui teria que estar entre aspas, certo?